Olá pessoal, bem-vindo ao canal Fabricando Empreendedores, meu nome é Robson. Estou em Portugal no momento, com muita chuva, hoje não fui trabalhar. E aí estou fuçando ali no vídeo, na internet, que é o que eu gosto de fuçar no YouTube. Caiu esse vídeo da Maria Card reclamando dos pisos dela, todo trincado lá, o travertino romano. Que não é romano, sim mexicano, né? Como já deu na mídia aí, que depois eu fui olhar lá para mim entender o que tinha acontecido. E vi o vídeo que ela reclamando lá fora, né, na parte da piscina, que nem entregou a casa ainda, e o piso travertino dela tá todo trincado. O que ocasionou, o que aconteceu naquele vídeo, eu vou explicar. É um pouco diferente, eu não gosto de expor muito o meu trabalho e nem falar, mas eu vou explicar aqui algumas características que acontecem no mundo da construção. Já aproveitando esse assunto, vou explicar para você que vai contratar um profissional e às vezes acontece o que aconteceu lá. O que aconteceu? Para vocês entenderem primeiramente, no mundo da construção, pessoal, é um pouco diferente das outras construções convencionais. Por exemplo, você vê a minha skin, você fala assim, cara, você não dá muita importância para o que eu falo. Por quê? No ramo, por exemplo, do advogado, do médico, essas coisas, a presença, a aparência conta muito. E eu acredito que é o que aconteceu lá. O que acontece? Nem sempre você vai encontrar um profissional com uma skin legal, quer dizer que ele é um bom profissional. No ramo da construção, nem sempre. Às vezes você vai ver um cara lá todo desleixado, mas o cara é um puta de um profissional. Diferente de outras profissões. E às vezes você vai encontrar um pedreiro mais engomadinho e ele é um mau profissional. O que ocasionou naquela obra da Maria Card lá foi inúmeros erros sucessivamente. O que eu vou numerar para você? Gente, eu estou falando com ganho de causa. Eu trabalho já em Portugal, desses 20 anos que eu trabalho com construção, eu trabalho 13 anos que eu moro aqui em Portugal, fazendo serviço aqui, fiz serviço muito em serviço na Espanha também. O que ocasiona? Esse tipo de material, ele é muito aplicado. Hoje já nem tanto, mas um tempo atrás já foi muito aplicado e ainda é. Nas mansões aqui, não é em qualquer casa. E aí já vai atentando esse número. Esse travertino romano, ele é aplicado em casas de alto padrão, muito alto padrão, que eu já trabalhei em casas que aplicaram isso tipo de 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Então, tipo assim, são mansões. Aqui eu moro bem em frente, perto aqui da Quinta do Lago, do Vale do Lobo, são um dos maiores condomínios que tem em Portugal, os condomínios de muitas mansões. Então, isso é natural. Então, para nós que está aqui em Portugal, nós temos mais acesso a esse piso. Diferente do Brasil, que as pessoas tendem a colocar todo pedreiro, tudo no mesmo saco. E não é. Como todas as profissões, há contexto para tudo. Há um bom profissional, há o ruim profissional, há o médio profissional e há o excelente profissional. Para sentar aquele tipo de material lá, provavelmente aquele cara que sentou o piso lá, ele é um bom profissional. Só que o que ocasionou ele? Ele não tinha experiência com aquele modelo de piso. E vou te explicar para vocês o que acontece. Para você identificar, aquilo lá é um piso poroso. Para quem não sabe, uma porosidade é o quê? Ele é tipo como se tivesse microfissura dentro do piso. Ele é um piso meio que poroso. Então o que acontece? Quando ele vem todo empaletado assim, as fileiras desse jeito aqui. Tipo, todo assim, ó, grudado, como se fosse folhas assim. Fosse um maço de folha, tem outras ali e vem encaixotado daquele jeito. Então o que acontece? Quando eles arrancam lá na pedreira, ocasiona do que? A pedra já está microfragmentada, então ela pode estar com microfragmento que você, a olho nu, você não consegue perceber, entendeu? Porque a peça está seca, então ela está seca, está porosa, você não consegue perceber. Tem algumas características que você consegue identificar aquilo com muita facilidade. Quando eu faço assentamento daquilo, eu uso dessa característica. O que eu faço? Eu espalho os travertinos na parede, uma parede qualquer, pego um borrifador de água e você aplica tanto de um lado quanto do outro, mas principalmente do lado de baixo da peça, o lado que vai ser aplicado para o chão. Quando você aplica o borrifador de água, se ela tiver microfissura, ela vai penetrar naquela microfissura e ela vai deixar aquela microfissura mais evidente. Não é que a microfissura quebrou, ela já estava ali.
Na hora que você borrifa a água, ela vai escorrer. Aonde que ela escorre, que não tá não tem trinca, ela vai secar rapidinho, e aonde ela tem microfissura, ela vai demonstrar rapidinho. O que que eu faço? Eu pego um lápis, risco, porque daqui a pouco ela vai desaparecer de novo. Quando ela secar, ela desaparece de novo. Eu pego um lápis, risco no sentido da trinca, pela parte de baixo. Então eu separo aquela peça para corte, que é o quê? Aonde vai corte, que eu olhar aquela peça que eu consigo aproveitar ela, tirando aquele trinco, é isso que a gente faz. Isso ocasiona, mas não foi o caso ali, mas isso vai te limitar. Então você vai fazer uma pré-seleção do lote de acordo com a água. Então, tipo assim, você vai conseguir, vai separando ela e você vai colocando ela toda empiada, porque numa palete não deve ter tantas, vem ali 5 peças microfissuradas, trincadas, porque às vezes na hora do corte lá, ela já acontece aquilo, e na hora talvez do transporte, ela também ocasiona aquilo. Mas não foi o que aconteceu lá, com quase 100% de certeza, pessoal. Entenderam isso? Que ela é diferente de um piso? Um piso, ele é feito numa fábrica ali, então ele tem um porcelanato, ele é feito numa fábrica. Acontece isso também em alguns pisos de má qualidade, aqueles pisos de barro, que é um outro caso, né? Mas vamos trazer aqui já. Se você que não viu, talvez na sua casa você deve ter. Sabe quando você vai no banheiro, você olha por cima, assim, o esmalte não tem trincado, mas fica um veio de água, assim, um veio escuro no piso, seu piso fica manchado? Ocasiona isso por quê? Porque na hora da secagem, no caso é um outro processo, mas na hora de levar o seu piso para o forno, ele abriu uma microfissura também. Na hora de assentar o piso, o cara assentou o piso por baixo. Se tiver alguma umidade, ela vai ficar, sobe ali naquela trinca e o esmalte da parte de cima não vai conseguir tampar aquele trinco. Então ela vai estar bem colocado o piso, só que vai ficar demarcado aquele risquinho assim por baixo. Então toda hora que você for lavar a sua casa, você vai identificar aquele veio ali. Mais ou menos é como se fosse isso aí. Então, o que ocasionou então, Robson, todo aquele trincamento que teve lá? Então vamos lá. Pensando que provavelmente ele não aconteceu isso, essa pré-seleção com borrifador de água, que ele ia identificar aquilo lá, porque muitos casos aqui a gente borrifa com água, né? Depois que seca a gente até borrifa com resina, que é uma resina própria, para externa, para não juntar aquelas sujeiras. Se você for olhar lá, ele é poroso, então naquela porosidade vai juntando aquele lodo, principalmente em lugares que o inverno é mais rígido, entendeu? Então faz isso para evitar sujeira. E aí o que aconteceu ali? No meu entendimento, quase certeza que aconteceu ali. O profissional que aplicou aquele piso ali, provavelmente ele é um profissional da parte de colocação de piso de porcelanato. O que acontece? Não é porque eu sou pedreiro, eu sou azulejista, que eu tenho consciência de causa em todos os modelos de piso. Não. Gente, há categorias de piso de todos os modelos. Qualquer profissional consegue assentar um piso bem feito, mesmo que ele não conhecesse, sim. Só que o que ele devia ter feito ali? Procurado muita informação. Se você hoje for na internet, bem que no Brasil também não tem pouco, mas com experiência ali, se ele fosse procurar, porque eu não sou dono da verdade, muitas coisas eu não sei. Tudo aquilo que eu não sei, eu vou na internet, procuro e tento interagir, tento ir atrás de profissionais que já fez aquele piso, que já cometeu aquele erro, para me aprender com o erro dos outros, entendeu? E no caso ali no Brasil, provavelmente esse cara não tem acesso a muita gente que coloca esses pisos, porque são poucas gente que coloca e talvez esse profissional nem divulga os vídeos, então acaba ninguém sabendo do que aconteceu. O que aconteceu ali, o que foi? Uma característica, aquilo ali tem que ter uma dupla colagem, então tipo assim, você tem que colar tanto no fundo da peça, quanto na peça. Só que o que acontece? Provavelmente ali, que eu acho que é o mais indicado, ele usou martelo de borracha. E provavelmente ele usou um martelo de borracha mais pesado, porque elas são umas peças mais pesadas. E conforme as pancadas que ele dava nas peças, foi fragmentando ela. Na hora que ele está colocando, não dava para perceber. Aquilo você não consegue perceber na hora. Só que as pancadas, tinha umas peças rachadas assim, 3 por 4 pedaços, aquilo ali é nítido que foi de martelo de borracha. Nas pancadas, aquilo se fragmentou, ficou tudo lindo na hora, tudo bonitinho na hora, só que quando veio a chuva, o que ocasiona? A água ela penetra na microfissura e deixa
aquela microfissura em evidência. Ali juntou com a sujeira, né? Porque tá sujo, umidade, é da área externa, mostrou todo. E aí pra cagar mesmo, pra falar assim, pra ferrar, o que os caras fizeram? Pegaram massa plástica, que aquilo é uma massa plástica, não é nem rejunte, e tentaram sanar o problema do travertino romano ali, e piorou mais a situação, entendeu? Então ali foi, não estou falando mal do profissional, o assentamento do profissional não está em questão aqui, não estou falando do assentamento, eu estou falando do modelo que foi assentado, entendeu? Das ferramentas usadas para aquilo, entendeu? Que foi usado. Eu, no caso do travertino, gente, quando eu coloco dupla camada, eu trabalho com fricção manual. Eu coloco as duas mãos no travertino romano aqui e vou manual jogando ele aqui para não ter atrito naquela peça. Porque depois que você colocou ele numa dupla camada, que ele colou, galera, esquece, ele não vai, é uma coisa mais rara ele dá microfissura de novo, a não ser se o terreno dilatar, entendeu? Então aí é uma força muito extrema, mas se ele não trincou antes, depois ele não vai trincar. Mas se você dá pancada para tentar consertar, se o contrapiso não tiver muito certinho e você trabalhar com aquele pente alto, que é colocar ali um pente alto na parte de baixo, na parte de cima, para você ter uma certa autonomia de altura, você vai ter problema com o travertino, e é o que ocasionou com ela. E provavelmente, se aquele piso foi assentado dentro da casa, provavelmente dentro da casa também está trincado. Se na sala foi aplicado, também está trincado. O que não vai ser visível? Não vai ser visível porque não é uma área molhada. Então, como não é uma área molhada, você não vai ver os seus olhos, entendeu? Você vai viver ali durante 20, 30 anos e você não vai ver o trincado, mas o trincado está lá. Só que se um dia jogar água no chão para lavar alguma coisa desse jeito, vai acontecer aqui. E se acontecer de lavar a área interna e ele tiver lá a microfissura, desde que não caia sujeira, e depois que ele secar, ele some de novo. Só que não é o indicado, principalmente para a área externa, quando aconteceu naquilo. Beirada de piscina, que foi o caso ali, um lago, não sei o que é aquilo. Então, foi o erro principal. E por que eu falei para você que foi vários fatores? Por quê, pessoal? Quando um construtor rico vai pegar vai entregar um serviço desse, dificilmente ele vai entregar esse serviço na mão do profissional que está na linha de frente, que é o quê? É o cara que tem conhecimento de ir lá fazer o serviço. Provavelmente ele vai ter vários atravessadores, que é o quê? Provavelmente tem um engenheiro, não falando mal do engenheiro, só que muitos engenheiros hoje não sabem o que fala. Não sabe o que fala, ele está ali tipo pelo estudo, mas ele não tem a causa, a ideia de como são preparados e como são feitos cada etapa de um serviço. Ali teve essa parte, depois provavelmente ela contratou um construtor talvez famosinho ali tipo na área, que não quer dizer que ele não tenha experiência com aquilo, talvez ele só não tenha experiência com aquele tipo de material. E depois o que ocasiona? Então o engenheiro vem, morde a fatia dele, depois vem outro, o construtor morde a fatia dele, esse construtor repassa uma empreita para outro, talvez, morde outra fatia, e o cara que vai colocar o travertino lá, que leva toda a culpa no final, foi o cara que menos ganhou dinheiro. E talvez o profissional indicado para fazer aquele serviço cobrou um preço mais alto e o cara preferiu um mais barato. E o mais barato ser o cara. Entendeu? Foi o caso lá. Agora vai ter que desmanchar tudo de novo, porque se fosse um cara que colocasse, não sei quanto que foi o assentamento daquele piso lá, mas um cara hoje para assentar um travertino no Brasil hoje, eu acredito que ele não deve ter cobrado menos que... Ele não devia, não é que ele não deve, ele não devia cobrar menos que R$150 o metro, R$180 a R$200 o metro daquele piso lá. Eu acredito que se ele não cobrou isso, então provavelmente ele não é um bom profissional, que se valorizou, então foi o que ocasionou aquilo ali, entendeu? E aí depois, o que ocasiona? Muitas das coisas que eu tô vendo, acabei vendo no vídeo ali, são erro de gestão de obra. Ali faltou gestão de obra, provavelmente ali deve ter muita gente, vidro, arquiteto, muita gente que manda, e quando você tem muita gente que manda no mesmo lugar, não tem uma hierarquia formada,
ocasiona o quê? É uma pessoa atravessando na frente da outra e depois tem que desmanchando, andando e andando em cima de um lugar que não podia andar andando. Então, tipo assim, houve uma sequência, houve não, né? Tá vendo, nem sei se a casa acabou, mas eu sei que tá uma sequência de erros ali que poderia ser evitado com uma boa gestão de obra, com alguém que tem ganho de conhecimento de campo, que é aquele cara que sabe administrar uma obra, entendeu? Porque é uma diferença de saber trabalhar é uma coisa, saber administrar uma outra obra é uma outra coisa. Então, aí tá a minha explicação do que ocasionou aquilo lá. Não estou aqui para ser o dono da verdade, eu estou falando por ganho de causa, então, tipo assim, aquilo ali já aconteceu inúmeras vezes, nem sempre eu subi isso, entendeu? Isso é uma informação que lá no começo eu não sabia, cometi já esse erro algumas vezes, né? Já teve, claro que em área menor, mas cometi esse erro, e depois aprendi com quem sabe, e hoje eu estou repassando aquilo que eu aprendi lá atrás, e estou repassando em aquilo que eu uso nos meus trabalhos até hoje, e nunca mais tive problema, entendeu? Então, se ela fazer isso, ela vai resolver esse problema com um contrapiso muito bem alinhado, com uma dupla camada que ela consiga trabalhar para as diferenças de tamanho de piso, né? As diferenças, porque nunca vem certinho, e sem martelete de borracha, sem grande pressão em cima do piso na hora do assentamento. E um simples borrifador, você já vai fazer uma pré-seleção nas peças, você vai saber se tem peças fragmentadas antes de ser colocada. Porque na hora no olho você não consegue ver. É só depois que está sentado, é só depois que vem a primeira chuva ou a área da limpeza. E outra, pelo amor de Deus, massa plástica não é para isso, pessoal. Massa plástica é para um outro tipo de serviço, entendeu? Ela vai escurecer a peça, não vai ficar legal. Se tiver trincada, recortar com cuidadinho na junta e espaçador ali, cortar, arrancar a peça e colocar outra de volta. Não tem o que fazer. Vai ficar feio, vai ficar ridículo. Imagina uma pessoa que gastou milhões naquela casa, tá com uma casa daquele jeito, pagar caro para toda vez olhando aqueles pisos tudo trincado. Não tem condição. Nem eu, que sou pobre, não aceitaria aquilo na minha casa. Imagina uma mulher rica daquele jeito, entendeu? Se ela tivesse me contratado, me achado aqui, me contratado, eu iria para o Brasil colocar aquele piso para ela e resolveria o problema dela. Mas, como nós tá longe aqui, espero ter ajudado esse vídeo. E não só com ela, quanto outros profissionais, se algum arquiteto, algum engenheiro, não estou falando mal de vocês, é melhor vocês aprender com o erro dos outros do que aprender com nossos erros. Imagina só, você ter que pagar, porque aquilo ali é responsabilidade talvez do engenheiro que pegou a obra, que tem que ficar o gerente da obra. Gente, um piso daquele é caríssimo. A mão de obra foi caríssima, a cola que foi gastada ali, a argamassa foi caríssima, o contexto para tirar aquilo tudo vai ser caríssimo. Então, tipo assim, nem quero falar aqui o preço que deve ter ficado para tirar aquilo ou vai ficar para tirar aquilo lá, tá bom? Espero ter ajudado, fiquem todos com Deus e tchau, obrigado. E opa, nunca julgue um livro pela capa. Eu vejo que no mundo das construções, eu vejo muitos profissionais que não tem uma skin legal, que eles são subjugados, mas são puta de um profissional que você nem tem ideia. E às vezes as pessoas contratam mais limpinho, mais arrumadinho, que não tem a metade da expertise do outro largado que tá lá. Só que infelizmente nós vivemos no Brasil, né? Eu tô em Portugal agora, mas infelizmente nós vivemos no Brasil e o mundo é como ele é, não tem o que fazer. Mas tem muita gente que já tá tentando para isso e tá percebendo. Valeu? Tchau, obrigado.